Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 12, diz assim a palavra de Deus: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. O diabo sabe mais do que Deus, né, meu pastor? Versículo 5: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O original hebraico dá a ideia de que eles cobriram as suas partes íntimas. A tradução no português não trouxe isso, mas é o que o texto no original diz. Versículo 8: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Quando a gente olha o relato de Gênesis 1 e 2, você vê de forma muito clara que Deus é o Deus Criador. No capítulo 2, irmãos, o texto fala que Deus cria o homem e também cria a mulher. O interessante é que no versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, o texto diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Veja que Deus cria o homem, vê que o homem está só, cria a mulher para o homem. E o interessante é que no final do capítulo 2, ele institui a família. É o primeiro texto bíblico onde a família está instituída como um imperativo de Deus. Versículo de número 24 e 25. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O versículo 24, irmãos, é o primeiro texto na criação de todas as coisas, onde Deus institui a família, o casamento, e daí a criação dos filhos. E no capítulo 3, irmãos, vem aquilo que a teologia chama de queda. Pastor, por que o mundo é do jeito que é? Por causa de Gênesis 3. Por que existem tantas contendas e conflitos dentro de casa, no relacionamento do homem com a sua mulher e no relacionamento dos pais com seus filhos? Por causa, irmãos, de Gênesis 3. O interessante é que nesse texto de Gênesis 3, onde explica o porquê que nós somos o que somos e porquê o mundo é o que é, a gente vê aqui de forma muito clara 4 tentações que toda família, de certa forma, é alvo.
4 tentações que toda família sofre. E se essa família cede a essas tentações, essa família constrói um caminho de morte. O interessante, irmãos, que essas 4 tentações, nós podemos resistir a elas. Aliás, o apóstolo Paulo diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós, como cristãos, nós podemos vencer as tentações, mas elas estão aí. E eu queria, de forma muito rápida, para você, meu amado irmão que está aqui, e para você também que está aí nos assistindo nas redes sociais, eu queria elencar aqui nesse texto essas 4 tentações que toda família sofre. A minha família sofre, a sua família sofre. Mas o grande problema não é você sofrer a tentação, o grande problema é você cair nela. Jesus sofreu tentação. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse é um texto difícil, né, irmãos? Pensa nesse texto. Jesus levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Então, querido, o problema não é a tentação em si. O problema é que muitas famílias, infelizmente, têm caído nessa tentação. E as famílias estão sendo desfaceladas, destruídas, corrompidas, separadas, aniquiladas. Pastor, quais são essas tentações? A primeira delas, irmãos, versículo 1 e 2. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos, é claro que aqui a serpente é a personificação do diabo. Se você der uma olhadinha em Apocalipse, você vai ver que lá em Apocalipse não é uma serpente mais, né, meu pastor? Lá é o quê? O dragão. E alguém já disse que essa serpente cresceu porque ela devorou muitos homens. Mas veja, querido, que a serpente aqui é a personificação de Satanás, do diabo. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Verso 2, aí que está o problema. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Está aí, irmãos, o princípio de tudo. A primeira tentação, e que na realidade todas as outras seguem a sua esteira, qual é? Dar ouvidos ao diabo. O interessante, irmãos, que Eva entabulou uma conversa com quem? Com quem não devia. Você pode olhar na Bíblia, irmãos, que você não vê na Bíblia ninguém conversando com o diabo. O único que tem acesso e que pode conversar com o diabo sem se contaminar com o diabo é Deus. Lembra de Jó? Quem conversou com o diabo lá em Jó? Lembra da tentação de Jesus? Quem conversou com o diabo lá no deserto da Judeia? Agora, querido, não faça isso. E o texto diz, irmãos, que a primeira grande tentação dessa família foi dar ouvidos ao diabo. Sabe o que significa isso, irmãos? O diabo é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E muitas famílias têm dado ouvidos ao diabo nesses dias. Pastor, quando é que uma família dá ouvido ao diabo? É quando um casal entra no casamento já pensando assim: se não der certo eu divorcio. Você já está entrando no casamento dando ouvido ao diabo. Por uma razão muito simples. O homem, quando entra no casamento, ele não pode ter como opção o divórcio. Sabia disso?
a priori, ele não pode ter como opção o divórcio. Pastor, qual é a opção que o homem pode ter quando entra no casamento, quando as coisas ficam difíceis? O perdão, o sacrifício, a renúncia, a oração, Jesus, a igreja, os conselheiros cristãos, o joelho dobrado. Essas são as opções quando a gente entra num casamento, quando a coisa aperta. Agora tem muito casal, irmãos, que está entrando no casamento ouvindo o diabo. Como é que eu ouço o diabo quando eu entro no casamento? Ah, eu vou me casar com fulano, se não der certo eu separo. Tem muito homem entrando no casamento dando ouvido ao diabo. Você pode ter outra. Olha, você casa com ela, mas arruma uma outra. Porque afinal de contas ninguém aguenta viver com uma mulher o resto da vida, né? Esse negócio de um esposo até que a morte separe é do tempo do onça. Hoje não tem nada disso não. Hoje você arruma uma esposa e de repente, se você agradar de uma mulher, você tem um cacho aí por fora do casamento. Isso é até bom que desopila a alma. Está dando ouvido ao diabo. Pastor, como é que uma mulher na família entra na família e no casamento dando ouvido ao diabo? Olha, deixa eu te dizer uma coisa, minha filha, não tem esse negócio de submissão não. Os direitos são iguais. Você, afinal de contas, tem que se emancipar no casamento. Não tem esse negócio de liderança de homem não. Afinal de contas, você não é a menina dos olhos de Deus. E usa até a Bíblia. Não tem esse negócio de você ter liderança, submissão ao seu marido, ter papéis dentro de casa. Não, querido, esse negócio acabou, isso é do século passado. Hoje em dia, eu vou dizer uma coisa, hoje em dia eu sou uma mulher emancipada, eu sou uma mulher feminista. Está dando ouvido ao diabo. Aí você tem filhos. Aí de repente, irmão, você ora para vir o filho chega igual Ana, né, meu pastor? Ana orou tanto tempo, irmão, sofreu tanto por a vida daquele menino, Samuel, e quando chega o filho, irmãos, você ouve a voz do mundo e do diabo dizendo assim: não corrija seu filho não, você vai traumatizar o menino, deixa o menino fazer o que quiser, é só fingir que você não está vendo. Você está escutando isso por aí, dos psicólogos modernos? Ele está fazendo isso é porque ele quer aparecer, quer chamar atenção. Se você não prestar atenção nele, ele para de fazer isso. Não precisa corrigir não, porque afinal de contas o menino vai crescer com um trauma da mãe. Você está ouvindo a voz do diabo. Você entendeu, querido? Se você de repente, irmãos, entra no casamento ouvindo a voz do mundo, ao invés de ouvir a voz de Deus, guarde o que eu vou te dizer, você está dando ouvido ao diabo. Por quê? Porque quando você entra num casamento é para a vida toda, amém? O que Deus uniu, o homem não separe. Quando o homem entra no casamento é para ele amar, ser responsável e fiel a uma mulher só, até o fim. Quando uma mulher entra no casamento, ela tem que entender que ela é auxiliadora, adjutora do seu marido, e que ela vai ombrear com o seu marido, mas a liderança da casa não é sua, é do seu marido. É claro, se o marido é frouxo, a mulher de repente vai ter que tomar as rédeas, mas entende que tem uma disfunção aí? Entende que a coisa funciona mal? Quando você tem filho, querido, você pode amar o seu filho. Eu amo a minha Alice, é a única filha que eu tenho, irmãos. Mas eu nunca deixei a minha filha fazer o que ela queria. Por isso que ela é essa joia que ela é. Eu nunca ouvi a voz do diabo dizendo assim: não, não corrige não, não, não bate não, não, deixa o menino, porque ele vai crescer traumatizado, coitado. Aí você vai para a Bíblia, lá Provérbios, né, pastor? O que você ouve lá? Corrige o teu filho com a vara enquanto é tempo, para que ele não seja para você laço e amargura de coração. Pastor, qual foi a primeira tentação que essa família sofreu? Dar ouvidos ao diabo.
Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Feche a porta do seu coração e do seu ouvido para as coisas do mundo, viu? E abre a porta do seu coração para as coisas de Deus, na sua família. Tem muitas vozes pululando no seu ouvido sobre casamento, família e criação de filhos, que é voz do diabo. E tem muita gente ouvindo. Essa é a primeira e grande tentação, que nós precisamos tomar muito cuidado com ela. Eva deu ouvido ao diabo, entabulou uma conversa com o diabo. Olha que coisa terrível. No início ela devia ter cortado o mal pela raiz, mas começou a dar ouvido ao diabo, a tragédia se instaurou no meio da família. Pastor, qual é a segunda tentação que toda família sofre? Versículo 2: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Agora veja o verso 4, o que o texto diz. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Se você der uma olhadinha lá no capítulo 2, você vai ver que quando Deus criou o homem e a mulher, Ele colocou o Éden todo a serviço do homem. E Ele diz para Deus assim, Ele diz para o homem assim: olha, toda árvore do jardim você pode comer, mas tem uma só que você não pode comer, porque essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nela você não toque e não coma, porque senão você morre. Aí vem o diabo, preste atenção. No versículo 4 diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A segunda tentação, irmãos, que toda família sofre é alvo, é questionar a palavra de Deus. O interessante é que duvidar da palavra de Deus e questionar a palavra de Deus é uma das artimanhas do diabo. Por quê? Porque se ela questiona a palavra de Deus, ela coloca no seu coração uma raiz de incredulidade. E você começa a duvidar da palavra de Deus. Ela colocou no coração de Eva, irmãos, o germe do questionamento, da incredulidade. Deus disse: é certo que... Vem o diabo e diz: é certo que... Essa é a segunda grande tentação, irmãos, principalmente nos nossos dias, a gente questionar a palavra de Deus e deixar que a raiz de incredulidade tome conta do nosso coração e nos afaste, como diz o salmista, do Deus vivo. Porque quando nós, irmãos, acolhemos essa incredulidade de questionar e inquirir a veracidade, a superioridade, a inspiração da palavra de Deus, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: o que sobra? Qual é o padrão? Qual é o parâmetro? Qual é o fundamento? O que vai sobrar para nortear as instituições, as associações, os relacionamentos familiares e um com o outro? O meu desejo. Dostoiévski foi um escritor russo que ninguém como ele discorreu sobre a natureza humana. Dostoiévski foi preso no Gulag soviético, o lugar que eles colocavam personas não grata pelo governo comunista. Ele foi preso no Gulag e de repente lá, durante muitos anos, no frio da Sibéria, ele tomou contato com a palavra de Deus. E ele se converteu nesse campo de concentração. E quando ele foi solto, ele começou a escrever os seus livros como pano de fundo o cristianismo. E um dos seus livros, que eu aconselho você a ler se você tiver assim perseverança e fé,
Primeiro, porque a narrativa de Dostoiévski é profunda. E segundo, porque cada livro dele tem no mínimo umas 700 páginas. Os Irmãos Karamazov. O interessante, irmãos, que um dos irmãos, Alyosha, é a figura de Cristo. Rejeitado, vilipendiado, alvo do sarcasmo dos irmãos, da sociedade, mas era um homem puro, era um homem livre, era um homem que onde chegava, ele cativava todos com a simpatia, mas todos o achavam um idiota. Aliás, é um outro livro de Dostoiévski que se chama O Idiota, e também é personificação de Jesus. Mas nos Irmãos Karamazov, ele tem uma frase que eu gosto muito, já citei num dos meus livros, contra o perigo de você questionar a palavra de Deus e deixar que o seu coração cresça a raiz da incredulidade. Ele diz assim: se Deus não existe, então tudo é permitido. Está vendo, querido, por que o diabo diz para a mulher: é certo que não morrereis? Porque se o diabo coloca em xeque a verdade da palavra de Deus, me responda nessa noite, o que resta? Você. Agora, Cíntia, me responda, será que eu sou suficientemente bom e sábio para ter todas as respostas? Ai do homem que confia no homem e põe na força do seu braço a sua esperança. Mas aí vem o diabo e diz: é certo que não morrereis. Essa é a segunda grande tentação, meus irmãos, que as famílias estão sendo alvos nos nossos dias: questionar a palavra de Deus, gerando no coração das pessoas em casa, nos filhos, nos cônjuges, incredulidade. Será que Deus é capaz disso mesmo? Será que realmente isso tudo que está escrito é verdade? Será que realmente Deus é o mesmo Deus que opera as maravilhas? Será que Jesus Cristo realmente é esse Pai amoroso? E de repente, irmãos, a gente começa a questionar a palavra de Deus e o diabo vai se ir andando no nosso coração. Quando a gente assusta, o nosso coração está duro igual uma pedra, insensível, frio, distante das coisas de Deus. O interessante é que a estratégia do diabo foi essa até com Jesus no deserto, né? Questionar a veracidade da palavra de Deus com Jesus. Olha, está escrito: aos teus anjos dará ordem, para que te sustentem nas tuas mãos. Então pode pular, pode pular. Veja, querido, que o diabo, ele é ardiloso, porque ele quer colocar no coração do homem, e quis colocar no coração de Jesus, o questionamento da palavra de Deus. Será que vai acontecer isso mesmo? Será que Deus faz isso mesmo? Será que Ele é um Deus que cuida de nós mesmos? Portanto, cuidado, querido, não permita que a incredulidade tome conta do seu coração, ao ponto de você ficar insensível. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é um Deus que tem prazer em galardoar e abençoar os seus filhos. Em outras palavras, Deus é um Deus que se agrada quando a gente se achega a Ele crendo quem Ele é, crendo no que Ele pode fazer, crendo no seu poder e na sua majestade, e acima de tudo na sua palavra. E a Bíblia diz que se você tem essa atitude para com Deus, Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. É um negócio interessante, irmãos. Quando a gente crê que Deus é Deus e crê que essa palavra é a verdade, parece que as bênçãos de Deus correm atrás de nós.
Agora, quando a gente, irmãos, acolhe no nosso coração incredulidade, questionamentos com respeito à Bíblia, parece que Deus começa a nos entregar a essas paixões humanas, e o nosso coração vai se tornando cada vez mais frio, cada vez mais duro, e quando a gente assusta, nós estamos dando ouvido ao diabo e não conseguimos mais ouvir a voz de... Terceira, pastor, qual é a terceira tentação? Que toda família é alvo e que nós temos que tomar cuidado. Versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Agora preste atenção nessa frase. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Irmãos, veja o ardil do tentador. Você sabe por que Deus falou para você não comer? Você sabe por que Deus falou para você se eximir de se alimentar dessa árvore? Porque no dia que você comer dessa árvore, você vai ser como Ele. Agora, se você olhar em Gênesis 1 e 2, principalmente 2, na criação do homem, você não vai ver Deus em hora nenhuma falando isso. Pelo contrário, Deus é o Criador, nós somos a criação. Deus é o Senhor, nós somos os servos. Deus é eterno, nós somos feitos do barro da terra. Deus, irmãos, é antes de todas as coisas. Nós somos finitos, nascemos, vivemos, morremos. E se estivermos em Cristo, viveremos eternamente com Ele. Agora vem o diabo e diz assim: olha, você sabe por que Ele não quer que você coma da árvore? Porque se você comer, você vai ser como Ele. E aí você vê, querido, que o desejo do coração do homem desde o início é colocar-se no lugar de Deus. Essa é a terceira tentação. A tentação que bate à nossa porta todos os dias, irmãos. É aquilo que um escritor atual, um grande best-seller aí, chamou de religião humanista. Pastor, qual é a religião do homem moderno? É a religião humanista. O que é a religião humanista? É a religião cujo trono do meu coração está sentado quem? Eu mesmo, obrigado. A religião humanista, irmãos, ela está focada no homem, nos seus desejos, nos seus anseios, nos seus projetos e nos seus propósitos. Ele adora ele mesmo. A religião humanista, ela é travestida de uma religião transcendente, mas no fundo, ela é uma religião que quer satisfazer os desejos do coração. Em outras palavras, é o homem se colocando no lugar de Deus. E essa, irmãos, é uma grande tentação moderna, com a tecnologia, Hoje eu fico maravilhado, irmãos, para ver com o que o homem é capaz. Fomos almoçar no shopping, meu bem? Eu, Tereza e Alissa, fomos passear no shopping e fomos almoçar num restaurantezinho lá, que tinha um monte de coisa antiga na parede. E do lado da mesa, meu profeta, quando eu sentei para almoçar, tinha uma máquina de datilografia, nem elétrica, daquelas antigas, que quando você errava, você tinha que colocar aquele corretivo branco. Quem se lembra disso? Lembra, Marquezine? Aquele corretivo branco e acertar a miséria da letra certinha, para o corretivo apagar, e depois você tinha que colocar a letra certinha, a outra letra. Você gastava mais tempo a fazer do que escrever o texto inteiro. Aí eu me virei assim, mostrei para a minha Alice, falei: Alice, aqui ó, o papai fez a tese dele, do curso de agronomia, numa máquina dessa. Ela regalou um olho desse tamanho. Se eu falar de máquina de datilografia para essa menina aí, ela vai falar assim: pai, que é isso? Não é, meu pastor? Irmãos, o ser humano é capaz de coisas extraordinárias. Até bem pouco tempo eu bati a minha monografia numa máquina daquela. E hoje, eu estou vendo na mão da minha filha, irmãos, um tablet. Um negócio que tem uma caneta, meu pastor. Uma tela assim de sei lá, de vidro, igual de computador. Que o negócio só falta fazer pizza. O negócio, irmãos, tem tudo e mais alguma coisa.
Você escreve o negócio de tudo quanto é jeito que você quiser, você apaga, você põe em cor, você não põe em cor, você grava, você chuleia, você prega botão, você faz de tudo, irmãos. Eu estou vendo a minha filha brincando com aquele negócio, brincando não, treinando lá, né? Eu sentei do lado dela e fiquei assim, meu Deus do céu, se isso fosse há 30 anos é coisa do diabo. Como, irmãos, o homem, não é, Simone? Como a tecnologia, irmãos, avançou de forma poderosa, e eu acho que essa tecnologia deu muita arrogância ao homem, soberba, orgulho. Aí veio, meu pastor, a religião humanista, que nada mais é do que esse homem começar a subir tantos degraus do ensino, do conhecimento, que ele fica ensoberbecido, e ele se coloca no lugar de Deus. Ele não mais se ajoelha aos outros, são os outros que têm que se ajoelhar diante dele. Principalmente se você é bem sucedido, aí a tentação é maior, de você se achar o cara. A serpente chegou perto da mulher e disse assim: sabe por que Deus não quer que você coma da árvore? Porque no dia que você comer, você vai ser como Deus. Opa! Então eu vou estar bonito na fita, eu vou ser o meu Deus. Que coisa terrível, hein, meu pastor? Eu sempre digo, irmãos, que se colocar no lugar de Deus é o reino do ego, é o reino da autossuficiência, é o reino da autonomia. Esses três reinos, irmãos, são construídos através da religião humanista. O reino do ego que diz eu me amo, está igual o traje a rigor, né? O reino do ego, irmãos, diz olha, eu me amo. A autossuficiência diz assim, eu me basto, não preciso de nada. E a autonomia diz assim, eu me guio, não preciso de ninguém para me guiar. Eu sou o dono do meu nariz. Já ouviu isso por aí? Você não manda em mim, eu faço o que eu quero. Está vendo, meu pastor? A religião humanista. Eu sigo o meu coração. Perigo danado. Eu sigo as minhas emoções. Está igual a novela da Globo, aquele lixo. Cuidado, querido. Isso é religião humanista. Aonde está escrito na Bíblia que você tem que seguir o seu coração? Aonde? Pelo contrário, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela alerta a mim e a você, cuidado com o seu coração, porque ele é corrupto. Não dê vazão a ele, que senão você vai para o brejo. Ouça a Deus, a palavra de Deus. Se incline diante do seu Criador. Busque o conselho de quem? De Deus, irmãos. É Ele que pode nos aconselhar, é Ele que pode nos guiar, é Ele que pode nos mostrar o caminho. Não permita, querido, que na sua casa o rei seja você. Tentações que batem à porta das famílias. Colocar-se no lugar de Deus. Irmãos, Deus está sentado no trono, amém? No alto e sublime trono. Ele precisa governar a minha vida, a sua vida, a vida dos nossos filhos. Eles têm que entender que nós nos inclinamos diante de Deus, nós nos ajoelhamos diante de Deus, nós temos a cerviz macia, nós nos dobramos diante da sua grandeza. Deus está acima de nós. Cuidado, querido, para você não se tornar o Deus da sua família, o Deus do seu coração, o Deus da sua casa, o Deus dos seus filhos. A última tentação, irmãos, versículo 6, siga comigo. Vendo a mulher
que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Tem uma coisa nesse versículo 6 que é um negócio assim maravilhoso. No original do hebraico, na construção do poema, porque Gênesis, eu não sei se você sabe, tanto a queda quanto a criação é um poema. E o texto aqui, irmãos, é bonito porque a ideia que tem é que ela comeu e o deu ao marido que estava ao lado dela. E ele comeu. Pastor, me explica melhor isso aí. A maioria dos comentaristas nesse texto não fala que a mulher estava só. Quando o diabo assediou essa mulher, não dá a ideia que Adão estava pescando ou trabalhando. Entende, Marta? A ideia é que Adão estava ao lado dela, e quando ela tira o fruto e desobedece, ela dá ao seu marido que estava com ela. Daqui a pouco eu vou explicar o que significa isso. Verso 7: abriram-se então os olhos de ambos, está vendo? Ambos estavam juntos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Agora o homem que tinha tanta alegria de estar com o Senhor é um fugitivo. O texto diz que eles esconderam da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher, preste atenção nisso, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e fez 3 perguntas. Primeiro, onde estás? Verso 10, e ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Segunda pergunta, perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Terceira pergunta, comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Versículo 12, outra resposta do homem. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Pastor, quais são as 4 tentações que assaltam as famílias, e que se nós não tomamos o cuidado e não resistirmos a elas, é a derrocada da nossa casa? Primeira tentação: dá ouvido ao diabo. Não importa, querido, de onde venha, se contrariar a palavra de Deus, é palavra do diabo. Se contrariar frontalmente aquilo que a Bíblia diz, não dê ouvidos. A segunda tentação, questionar a palavra de Deus. Cuidado, querido, para que o seu coração não comece a ficar incrédulo com respeito à Bíblia, porque é isso que o diabo quer. Ele quer gerar no meio da igreja, principalmente da igreja, incredulidade da palavra de Deus, porque lá fora ninguém acredita mesmo. E enquanto não acreditarem, irmãos, o mundo vira esse caos que é. Terceira tentação, colocar-se no lugar de Deus. Cuidado, querido, para você não se exaltar acima de Deus na vida da sua família. Cuidado, querido, para você não construir castelos em cima dos seus anseios e desejos pessoais. Cuidado, querido, para você não ser aquela pessoa que parece que não tem freio, porque você é o Deus de si mesmo, não presta conta a ninguém, não olha para ninguém, não se humilha diante de ninguém, é o homem todo poderoso. Cuidado. Qual é a última tentação, pastor, que todas as famílias são alvos? É a justificar-se do erro. Veja, querido, que a Bíblia diz que a mulher pega o fruto, dá ao seu marido ao lado dela come do fruto. A Bíblia diz que eles notaram que estava nu. Por quê? Porque eles notaram que a semente foi contaminada. Eles tentaram usar um artifício ali, cozendo folhas de figueira, mas eles viram que não conseguiram cobrir o pecado. Isso só Deus pode fazer em Jesus, amém? Isso é lá na frente, é bonito.
O texto diz que Deus então entra na história de novo, faz uma pergunta: Adão, onde estás? E aí Adão arrasoa com Deus, Adão dá uma desculpa daqui, foge dali, escorrega de lá, e na realidade, irmãos, eu acho bonito, sabe por quê? Porque como eu falei aqui domingo passado, as perguntas que Deus faz ao homem na Bíblia, é uma estratégia para trazer o homem de volta. Isso é tão bonito, irmãos. E aqui Deus faz 3 perguntas para Adão. Por quê, pastor? É um chamado ao arrependimento, né? Deus usa essa estratégia de chamar os seus filhos de volta através de perguntas. Por quê? Porque quando a gente recebe uma pergunta, a gente começa a refletir sobre a resposta, e quem sabe traga ao nosso coração um arrependimento. A primeira pergunta: Adão, onde estás? Por que você acha que Deus fez essa pergunta? A Bíblia diz que ele se escondeu atrás de uma árvore. Irmãos, você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Claro. Por que Deus fez essa pergunta? Porque ele queria que Adão refletisse no que ele fez, porque ele tinha fugido, e de repente se arrependesse, dissesse: Deus, eu pequei, eu errei. Mas ele não faz isso. Por quê, pastor? Porque o coração pecaminoso, irmãos, é difícil ele reconhecer e confessar o erro. Mas Deus vai ainda mais longe. Depois da resposta de Adão: ouvi a tua voz, eu tive medo e me escondi. Veja, irmãos, que ele não fala nada do que ele fez. É aquela história, resposta errada. Quando você pergunta a um filho alguma coisa e recebe uma resposta que não tem nada a ver com o negócio, fala assim: resposta errada. Não era isso que Deus queria, não, irmãos, ouvir não. Mas veja como Adão, ele foge da resposta, mas Deus insiste. E a beleza, irmãos, do nosso Senhor é isso, é que Ele insiste comigo e com você. E Deus faz uma segunda pergunta, olha que coisa gloriosa: quem te fez saber que estava nu? Ele faz mais uma pergunta para quê, pastor? Para levar de novo Adão à reflexão, dizer assim: meu Deus, eu comi da árvore que não tinha que comer, foi a serpente que enganou, puxa, olha o que eu fiz, Senhor. Mas ele, mais uma vez, irmãos, ele se esgueira, e Deus faz uma terceira pergunta: porventura você comeu da árvore que eu ordenei que você não comesse? Aí Deus vai naquilo que ele queria perguntar desde o início. Escuta aqui, você comeu da árvore? E o que ele esperava que Adão respondesse? Senhor, eu fui fraco, Senhor, eu pequei, eu não fui o homem que eu deveria ser na minha casa, eu não consegui ser o sacerdote da minha casa, porque eu estava ao lado da mulher, quando Satanás falou com ela, e eu fiquei calado. Aliás, irmãos, tem um livro, que eu aconselho a todos os homens lerem. Esse livro é de um psicólogo cristão famoso, um grande escritor, ele se chama Larry Crabb, ele é um dos grandes nomes do aconselhamento cristão da nossa atualidade. Ele tem um livro, irmãos, baseado em Gênesis 3:6, que se chama O Silêncio de Adão. O Dr. Larry Crabb, irmãos, ele diz que o homem criado para ser o protetor, o provedor, o pastor, o líder, o responsável para a sua casa, a sua mulher é assediada pela voz do diabo e ele se cala. Ele está ao lado da sua mulher, ele está junto dela, e o Dr. Larry Crabb diz que ele fica em silêncio. Em outras palavras, ele entregou a sua mulher a condução e a liderança da sua casa, que devia ser ele, intervindo e dizer assim: pare com isso, não dê voz a isso, sai daqui. E se ela tivesse pegado o fruto, ele tinha que intervir e dizer: não coma desse fruto. O silêncio
de Adão. E que é pior, não é só o silêncio. E aí, irmãos, veja como a história se repete quando a gente erra. Pastor Paulo Andreucci falou na quinta-feira aqui dos 3 passos para a reconstrução de qualquer relacionamento. Quais são? Confissão, arrependimento e perdão. Amém, meu pastor? Confissão, arrependimento e perdão. Pastor, como é que a gente conserta os erros? Confissão, arrependimento e perdão. Pastor, como é que a gente edifica um casamento saudável? Confissão, arrependimento e perdão. Por uma razão muito simples. Eu sou pecador, meu cônjuge também, e essas coisinhas lindas que estão do nosso lado também. E se nós não estivermos dispostos a reconhecer o erro, a nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, a confessá-lo, a arrepender e deixar e receber o perdão do cônjuge de Deus, não existe relacionamento duradouro. Agora vejam Adão. Deus esperava de Adão, meu pastor, o quê? A tríade do sucesso: a confissão, o arrependimento e o perdão. Mas o que Adão demonstrou? Fuga, não reconheceu o erro, negou e transferiu o erro para a mulher. Veja a resposta de Adão no verso 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Entenderam agora, irmãos, o cinismo desse homem? Você entendeu agora como Adão é cínico? Você entendeu agora que ao invés da confissão, do arrependimento e do perdão, ele demonstrou medo, rejeição e transferência? E muitas vezes é isso que a gente faz. Quando a gente erra, meu pastor, a gente rejeita que fez e que errou. A gente encontra alguma justificativa. Não, mas também você não conhece o que eu vivo. Não, mas você não sabe o que eu passei. A gente arruma um jeito, irmãos, de repente negar o nosso erro com alguma história que a gente conta, igual Adão. A gente muitas vezes foge das nossas responsabilidades, das quais deveríamos ser nossas, e transferimos a responsabilidade para o cônjuge, e muitas vezes não deveríamos fazer isso, porque a responsabilidade é nossa. O Velho Testamento, o profeta Ezequiel diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Pastor, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, querido, que o pecado é pessoal, é intransferível. Se eu no seio da minha família erro em alguma coisa, eu preciso reconhecer o meu erro, me arrepender e pedir perdão e consertar, e não transferir os meus erros para as circunstâncias, para as pessoas e para aquilo que eu estou vivendo. Deus esperava de Adão, irmãos, uma só palavra: Senhor, pequei contra ti e contra ti somente. Quem foi que deu essa resposta certa? Davi. Mas é tão difícil, né, irmãos? É tão difícil às vezes a gente fazer isso, sabe por quê? Porque às vezes o nosso coração está cheio de nós mesmos, de orgulho, soberba, arrogante. Às vezes o nosso Deus somos nós mesmos, e nós não vamos nos humilhar diante de ninguém. Afinal de contas, eu não faço isso diante de ninguém. Por isso, querido, essa é a quarta grande tentação que toda família sofre: justificar-se do erro, ao invés de encarar a coisa, de se arrepender, de colocar o joelho no chão e pedir perdão. A gente transfere, a gente nega, a gente foge, a gente faz de tudo, irmãos, para a gente sair bem na fita. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa, querido,
Deus quer que você reconheça, deixe o seu pecado e mude de vida. Quero concluir. Pastor, como é que eu posso, como família, e eu, na minha individualidade, pelo menos como pai, como marido da Teresa, e você dentro do papel que Deus te colocou dentro da sua família, como é que nós podemos nos livrar do laço do passarinheiro, né? Que o Salmo 91 diz. Como é que a gente pode resistir a essas tentações, para quando elas baterem a nossa porta, a gente não abrir a porta perigosamente e deixar o bandido entrar? Como nos livrar, pastor, das armadilhas desse mundo que sempre nos tentam em alguma dessas 4 áreas aqui? Eu queria deixar, irmãos, algo bem prático e rápido para vocês, e eu encerro. Em primeiro, nós precisamos ouvir mais a Deus e levar Deus mais a sério na nossa vida. Pastor, como é que eu anulo a voz do diabo? Chegando mais perto de Deus e ouvindo a Deus. Como é que eu posso tampar o meu ouvido às vozes que eu estou vendo? Vindo mais na igreja, ouvindo mais os sermões. Se você é uma família que não costuma orar com a sua esposa, ler a Bíblia com seus filhos, ter um devocional na sua casa, pelo menos na igreja. Pelo menos aqui, venha com regularidade, traga o seu filho, senta do lado, olha aqui que bonitinho. A Alissa, desde pequenininha, irmãos, era assim, ó. E a Teresa usava uma psicologia maravilhosa, que é de última geração. Ela tem 2000 anos. A psicologia do beliscão. Irmãos, é uma coisa maravilhosa, funciona que é uma beleza. Então, irmão, você quer de repente livrar sua família do laço que tem assediado as nossas famílias ao longo do mundo inteiro? Ouça mais a Deus, leve Deus mais a sério, venha participar mais das coisas de Deus na igreja. Se você não tem um culto doméstico, se você não faz parte de um grupo de estudo, se você não tem algo de Deus para a sua vida durante a semana, pelo menos no domingo, meu santo. Porque aí, querido, você não vai dar ouvido ao diabo. Pastor, como é que a gente se livra do laço do passarinheiro? Em segundo lugar, nós precisamos crer, irmãos, e obedecer a palavra de Deus. É crer e obedecer. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é considerado um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela fora edificada sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, a conclusão do Sermão do Monte. Pastor, onde é o segredo? Crer e praticar. A Bíblia diz que o homem que pratica a palavra de Deus, ele será bem-aventurado em tudo que ele realizar. Isso inclui a família, amém? O salmo da família é lindo, né, irmãos? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Olha como esse homem é abençoado, irmãos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Parece até utopia, né? Tua esposa no interior da tua casa é videira frutífera. Por isso que o marido, o sujeito é sustância. A esposa fica bonita. Os seus filhos ao redor da oliveira, como rebentos ao redor da tua mesa. Olha que coisa gloriosa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Paz sobre Israel. Sabe o que significa isso, irmãos? Cidade paz é família em paz. Igreja em paz é paz nas famílias. Mas aonde que começa tudo, pastor? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Crer, irmãos, e praticar essa palavra gloriosa, você vai ficar livre desses laços do passarinheiro. Precisamos nos humilhar diante de Deus, irmãos. Precisamos reconhecer que não há força nenhuma em nós. Precisamos reconhecer que nós não podemos ser Deus de nada, nós não conseguimos ser Deus de nada, pelo contrário. Sem Cristo, irmãos, nós nada somos, nada podemos. A palavra de Deus diz que se Deus não for por nós,
nós seremos completamente desvalidos, derrotados. Jesus lá em João 15,5 diz: sem mim nada podeis fazer. Não somos nós, irmãos, que temos que ser os nossos deuses. Eu não tenho que frequentar uma igreja, porque a igreja tem tudo que o meu coração espera. Eu não posso servir no ministério só se o ministério é do jeito que eu gosto. Eu não posso participar dos cultos porque de repente a temperatura da igreja é muito fria ou muito quente. Existe algo maior, irmãos. Existe alguém maior, que a gente releva tudo e relega tudo para a glória dEle, porque a gente faz é para Ele, é por causa dEle, porque nós o amamos e queremos servi-lo com toda a dificuldade que a gente vê no primeiro andar. É por isso que nós não abandonamos, é por isso que nós perseveramos, porque nós temos um Deus que está fora de nós. Oh, louvado seja Deus! Agora, se o Deus está dentro de você, querido, se o seu Deus é você mesmo, você nunca vai encontrar uma igreja boa para você. Sabe por quê? Porque você é bom demais. Tem um escritor inglês que eu gosto muito dele, eu vou terminar, juro por Deus. Gilbert Keith Chesterton escreveu um dos livros mais preciosos que eu já li, se chama O Homem Eterno. No Homem Eterno, ele tem várias frases de efeito maravilhosas, mas uma delas, que eu nunca mais esqueci depois que eu li, ele diz assim: o homem não abandona a Deus, o homem coloca outro Deus no seu lugar. Viu? Tome cuidado, para que você não se torne o seu Deus, e a sua igreja tem que ser a sua imagem e semelhança. Ah, pastor, eu vou sair daqui porque não gostei do jeito que aquele irmão me olhou, não. Ah, pastor, eu vou sair da igreja porque está demorando voltar à escola dominical. Ah, pastor, vou sair da igreja porque vocês estão falando muito de dízimo. Ah, pastor, vou sair do ministério porque, sei lá, o sujeito falhou lá no negócio lá e eu não suporto isso. Cuidado, querido. Cuidado, que talvez você esteja adorando a você como um Deus e quer que toda a igreja seja a sua imagem e semelhança. Cuidado. Se humilhe diante da poderosa mão de Deus, e Ele no tempo oportuno te exaltará. Pastor, como é que a gente se livra do laço do passarinheiro? Simples: errou, reconheça, confessa e pede perdão. Amém? Reconheça, confesse e peça perdão. Se humilhe diante do seu filho, se você errou. Ah, pastor, mas ele é meu filho. Não tem problema, é bom que você ensina ele a fazer isso. Se humilhe diante da sua esposa, se você errou e pecou. A esposa se humilhe diante do marido, se errou, se pecou. Os filhos reconheçam o erro, se humilhem diante dos pais, se arrependam e peçam perdão, porque assim você vai criar um ambiente de cura e restauração na sua casa. Amém? E vai fechar a porta bem forte para todas as tentações que têm batido insistentemente em muitos lares, em muitos lugares, mas nós não cederemos a ela. Amém?